Mefibosete vivia em uma terra esquecida, um lugar chamado Lodebar, onde o tempo parecia passar mais devagar e a esperança quase não existia. Ele era o neto do rei Saul e filho de Jonatas, mas sua vida estava longe de ser uma história de realeza. Quando ainda era uma criança, uma queda o deixou aleijado de ambos os pés, e ele passou a viver longe dos olhares do mundo, carregando a dor de um passado que parecia impossível de superar. Anos se passaram, e Mefibosete, agora adulto, levava uma vida simples e cheia de dificuldades, sempre com medo do que o futuro lhe reservava. Ele sabia que no mundo dos reis, os descendentes do antigo governante geralmente não tinham lugar. A tradição mandava que todos fossem eliminados para garantir que o novo rei não fosse desafiado. E com o rei Davi no trono, ele sabia que sua vida poderia acabar a qualquer momento. Enquanto Mefibosete vivia em Lodebar, esquecido por quase todos, algo inesperado aconteceu no palácio de Jerusalém. Davi, agora em paz e próspero, estava em seu trono quando uma antiga lembrança veio à tona. A promessa que ele fizera ao seu melhor amigo, Jonatas. Jonatas, pai de Mefibosete, havia sido um irmão de coração para Davi, e antes de sua morte, eles prometeram cuidar um do outro e de suas famílias. Tomado por essa lembrança, Davi se levantou e perguntou aos seus servos: "Resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas?" Os servos descobriram que havia sim alguém, um filho de Jonatas chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que vivia em Lodebar. Davi imediatamente ordenou que fossem buscá-lo. Quando os servos do rei chegaram à casa humilde de Mefibosete, ele ficou aterrorizado. Sabia que ser levado até o rei poderia significar o fim. Ele se preparou para o pior, certo de que sua vida estava por um fio. O caminho até Jerusalém foi um tormento para ele. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção ao desconhecido. Quando finalmente chegou ao palácio, o medo o dominava. Diante do trono de Davi, Mefibosete se prostrou no chão. Ele não tinha forças para levantar o olhar esperando o golpe final. Então a voz do rei soou forte, mas sem ameaça. "Mefibosete." Ele respondeu com o coração acelerado: "Eis aqui teu servo." Mas ao invés de condenação, Davi ofereceu algo inimaginável. Com um tom cheio de compaixão, ele disse: "Não temas, porque de certo usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu sempre comerás pão à minha mesa." Mefibosete, incrédulo, olhou para Davi com espanto. Ele, que se via como um homem sem valor, respondeu com humildade e surpresa: "Quem é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu?" A generosidade de Davi era difícil de entender. Mefibosete havia crescido se sentindo esquecido, uma sombra do que um dia poderia ter sido. E agora, o rei o convidava a viver no palácio, a comer à sua mesa, como um filho. O que Mefibosete não sabia era que esse gesto de bondade não era apenas sobre ele. Era uma promessa de amor e lealdade que Davi estava cumprindo. Era a graça transformando a vida de alguém que acreditava não merecer nada. A partir daquele momento, Mefibosete passou a viver em Jerusalém. Ele comia todos os dias à mesa do rei, junto com os príncipes. Mesmo aleijado, mesmo com suas limitações físicas, ele foi tratado como parte da família real. O passado de dor e vergonha foi coberto pela bondade de Davi, e a vida de Mefibosete foi completamente transformada. Essa história de Mefibosete é uma lembrança poderosa de como a graça pode mudar tudo. Ele, que se via sem valor, encontrou dignidade e aceitação na mesa do rei. E da mesma forma, muitas vezes, quando achamos que não somos dignos, a bondade de Deus nos alcança, nos restaura e nos dá um lugar de honra. Como Davi fez com Mefibosete, Deus nos convida a nos sentarmos à sua mesa, não por mérito, mas por seu amor imensurável. A história termina com a lembrança de que, apesar de suas pernas aleijadas, Mefibosete sempre comia à mesa do rei. O passado não foi apagado, mas foi transformado. Ele foi aceito, amado e honrado, não por aquilo que ele podia fazer, mas por aquilo que o rei decidiu oferecer. Uma vida nova, cheia de graça. Se você gostou dessa história emocionante e quer conhecer mais histórias inspiradoras como a de Mefibosete, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Junte-se a nós nessa jornada de fé e transformação.